Paulo Dantas recebe o ministro dos Transportes, Renan Filho, e detalha obras em Alagoas. Mudança no trânsito. Avenidas em Jatiuca terão sentido único neste sábado. Covid-19. Remédio para tratamento de pacientes é distribuído para 102 municípios. Cheia do Rio São Francisco deixa a comunidade ribeirinha em alerta. Tudo isso agora em mais uma edição do programa TV Mar News. Ótimo dia para você, telespectador da TV Mar. Estamos juntos pelo portal gazetaweb.com, pelo aplicativo TV Mar e através das redes sociais com as principais notícias em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo nas últimas 24 horas. Começando este programa, hoje sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2023, e nós vamos deixar você atualizado com muita passagem também de notícias pelo nosso repórter Fernando Palmeira e também os nossos convidados em estúdio e via Skype através do nosso recurso tecnológico. Nesta edição do programa TV Mar News, que você vai poder acompanhar também através do nosso canal no YouTube. Basta se inscrever, ativar as notificações e receber todo o nosso conteúdo que é atualizado diariamente. Lembrando sempre que esta edição do programa TV Mar News é um oferecimento de Apvida, uma das mais respeitadas operadoras do país. Pensou em saúde, credibilidade e também segurança para você e para a sua família. Estamos falando de mais de 4 milhões de clientes inseridos no projeto em todo o território nacional. 40 anos de serviços prestados na área de saúde, 20 anos na área odontológica. Medicina inteligente é aquela que cabe no seu bolso, então não esquece. Apvida, saúde pra valer. Abrindo o programa de hoje com os destaques da Gazeta Digital. Costumeiramente, você já também tem acompanhado na nossa programação, estamos sempre falando da Gazeta Digital, que tem 88 anos de tradição. Colocando na tela as principais notícias, trazendo como destaque: setor de serviços de Alagoas tem o segundo maior avanço do país. Paulo Dantas publica normas para execução orçamentária. Haddad lança programa de parcelamento de dívidas. São Francisco, comunidades ribeirinhas são evacuadas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto. Alagoano de São José da Laje está no BBB 23. É o alagoano Bruno Nogueira, que trabalha no setor de farmácia, né? Atendente de farmácia, acaba sendo também atração na edição de 2023 do Big Brother Brasil. Boa sorte para o alagoano, né? Não custa nada desejar também, porque vai levar a bandeira do nosso estado nesse que é um dos programas de maior sucesso na televisão brasileira. Covid já infectou 978 e matou 24 pessoas este ano aqui em Alagoas. Casa de Direitos atende 3.308 pessoas em apenas 15 dias. E avenidas no bairro da Jatiuca passam a ter sentido único já a partir deste sábado. O Fernando Palmeira daqui a pouco vai chegar na nossa programação trazendo detalhes a respeito desse assunto, tá bom? Mas antes disso, promovido pela Prefeitura, o segundo dia do Festival Verão Maceió foi um sucesso. Uma multidão ocupou os 2 espaços destinados pela Prefeitura no bairro Jaraguá, histórico bairro aqui de Maceió, para poder acompanhar as principais atrações da música brasileira. Entre eles, Xande Avião, Léo Santana, Marcinho Sensação e todas as outras atrações, são o Falcão, inclusive para a galera do rock, não é? E o palco tinha no Minha Sereia, que é um dos palcos batizados pela Prefeitura. Trouxe forró, axé, música pop, além do Léo Santana e do Xande Avião, né? Olha aí, é o Xande Avião fazendo a festa da rapaziada. Denis DJ, Marcinho Sensação e Zé Neto Leão. É isso aí, Xande. Vai me esquecer, Machicão! E você, para o bigode! Tá aí perdido, macho! Joga Machico, joga Machico na galera, vai! Já o palco Sururu fez a estreia com muito rock, rap e som experimental no palco com Marcelo Falcão, Cachorro Urubu, Favela Soul e NCS Alex.
Isso acabou sendo a atração na noite de ontem, né? A prefeitura de uma cobertura fantástica também, sucesso total. E aí tem um Falcão fazendo aí a festa no palco Sururu, né? Movimentando também a galera. Fica ali na frente do centro de convenções, né? Faz muito mais minha praia esse processo. Vamos lá, colocar aí o Falcão na tela. É isso aí, esse foi o segundo dia desse evento fantástico que a Prefeitura de Maceió tem colocado para os maceioenses e para os turistas, né? O Maceió Verão trazendo aí muitas atrações ainda hoje, e aqui no decorrer do programa nós vamos trazer quais são essas atrações previstas para hoje, né? Inclusive já sopraram aqui que o Xande Harmonia hoje também fará a festa para toda a galera, né? Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes. Podemos dar sequência, então, nesta sexta-feira? Se deixar, a galera aqui vai ver até o final do programa com o Falcão, né? Muito bem. A nossa equipe foi até aqui o bairro Jatiuca, próximo aqui ao local do estúdio da TV Mar, para acompanhar uma mudança divulgada pela SMTT que passa a valer a partir de amanhã. Um binário foi implantado para poder também trazer mudanças que podem melhorar as condições de mobilidade urbana nessa região. Existem chamados horários de pico aqui na região, né, da Jatiuca, por volta das 5h30, 5 da tarde. Essa Avenida Doutor Antônio Gomes de Barros, ela fica em uma situação de trânsito realmente muito complicada. E a Prefeitura, através de estudo, há mais de um mês, realizou exatamente essas mudanças e aos poucos tem levado para os motoristas essa questão do costume. Mas a partir de amanhã, fique atento para você que vai transitar aqui na região, principalmente ali com sentido ao Maceió Shopping, vai realmente precisar ter muita atenção, porque a SMTT vai estar orientando os motoristas, advertindo nesse primeiro momento, para depois aplicar as regras estabelecidas no Código de Trânsito Nacional. O repórter Fernando Palmeira, ao lado de Flávio Santos, foi até o local acompanhar quais serão essas mudanças e você fique atento a partir de agora com essa matéria da nossa equipe. Equipes da SMTT não param de fazer estudos e mudanças no trânsito de Maceió, principalmente na área litorânea, a parte baixa da cidade, a exemplo da Jatiuca, entre a velha Amélia Rosa, Paulo Falcão, Fernando Aranha e outros que estão precisando, outras vias precisando de fluidez melhor no trânsito pela sobrecarga de automóveis que acontece independentemente de estarmos no horário de pico ou não. Nessa região aqui de Maceió, onde estamos entre a rua Fernando Aranha, Paulo Falcão, as mudanças já serão implantadas a partir da próxima semana. É um binário que foi implantado aqui no bairro de Jatiuca, entre essas avenidas Petra Estato Ferreira, Machado, e no sentido único em direção ao Shopping Maceió, Paulo Falcão, e que ganha sentido único em direção à orla marítima de nossa capital. A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, SMTT, está exatamente implantando essa sinalização para garantir agilidade na adaptação para os moradores, condutores, os que transitam por aqui nessa região. Essas modificações passam a valer a partir já deste sábado. A medida faz parte de uma série de mudanças que garantem a melhoria na fluidez do trânsito aqui na capital alagoana, principalmente nessa região de Maceió, que tem apresentado um movimento crescente de veículos nessa área de nossa capital. Outra alteração é que a preferência sobre o trânsito, que antes eram das duas avenidas, passa a ser agora das vias transversais, sendo a Travessa Jatiuca, Rua Dr. José Bernardo Carvalho Leite, Rua Antônio Alves de Carvalho Leite, Rua Dr. Fernando Aranha Saraiva Barbosa, Rua Artanhã Martins Reis e Travessa Isabelle Gondim Lima. Além das placas de sinalização, a Diretoria de Operações está trazendo agentes para dar total orientação aos que transitam na região. As modificações abrangem também a Travessa Jatiuca, a Rua Antônio Alves de Carvalho Leite, e ganhando aí sentido único em direção à Rua Carlos Tenório. A Rua Doutor José Bernardo Carvalho também terá sentido único em direção à Avenida Luiz Ramalho de Castro. As ruas Doutor Fernando Aranha e também a Rua Artanhã Martins Reis, ainda a Travessa Isabelle Gondim, eles vão permanecer com o sentido atual. São mudanças que também receberão a orientação daqueles que fazem educação no trânsito e as equipes e agentes da SMTT que virão desvendar aqui
placas que ainda estão cobertas com plásticos e que serão desvendadas na medida em que os agentes de educação do trânsito vai orientando a população, como também os agentes da SMTT. Aqui, a Jatiuca, com as imagens de Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnoldo Melo, no canal 525 NET. Claro. É preciso ficar atento para essas mudanças e o pessoal da SMTT tem orientado os condutores já a partir deste sábado, com a presença de fiscais espalhadas em várias ruas aqui na região, próximo ao Maceió Shopping, para poder também dar essa ideia de educação, primeiramente, para os condutores. A comunidade ribeirinha está em estado de alerta, né? O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco emitiu um alerta, fazendo inclusive atenção aqui na próxima semana, quando o Rio São Francisco deve atingir aproximadamente 4.000 metros cúbicos por segundo, cerca de 8 vezes a medida considerada normal. Para falar melhor conosco via Skype, direto da cidade de Cururipe, no litoral sul de Alagoas, nós temos o prazer de conversar aqui com Maciel Oliveira. Maciel, muito obrigado pela sua participação, por ter atendido o pedido também da nossa produção. Vamos falar um pouquinho sobre esse alerta. Qual é o motivo desse alerta? Um bom dia para você. Muito bom dia a todos. É um prazer falar com todos vocês da TV Mar. Olha só, é necessário nesse momento esclarecer à população que os níveis dos reservatórios em toda a bacia do Rio São Francisco e as fortes chuvas que estão ocorrendo em Minas Gerais e no oeste da Bahia, faz-se necessário a depreciação desses reservatórios, ou seja, a elevação dessa vazão, o aumento dessa vazão, que hoje chega a 3.000 metros cúbicos por segundo, amanhã e domingo 3.500 metros cúbicos por segundo, e na segunda-feira subiremos ao patamar de 4.000 metros cúbicos por segundo. Nós estamos em regime de enchente na região do submédio e do baixo curso do Rio São Francisco, com esses volumes de água vertendo tanto em Sobradinho quanto em Xingó, para que nós possamos também ter um controle dessa cheia e não aumentar mais ainda essa vazão e não ocasionar danos maiores à população. Agora, como a comissão da bacia, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco pode passar para os nossos telespectadores, principalmente o pessoal da região, Maciel, sobre esse assunto, principalmente quando se trata desse momento do ano? É comum, até como dúvida, uma cheia, por exemplo, do Rio São Francisco nesta época do ano? Nós estamos no período úmido, no período de cheias naturais do rio. Nós passamos muitos anos sem ter essas cheias por conta dos reservatórios. Então, nós tínhamos muito período seco, só que o ano passado houve poupamos água nos reservatórios e o ano passado foi possível ter essa cheia no rio também, que elevou a vazão. Muita gente não esperava, muita gente inclusive dizia, o Rio São Francisco está morrendo, não vai encher mais, e começaram a ocupar o leito do rio. Então, ano passado, quando nós avisamos, inclusive aqui na TV Mar, muita gente não acreditou que ia encher. Então, só quando realmente encheu, que as pessoas tiveram que sair, tirar os barracos, tirar os animais das ilhas. Então, é necessário que essas populações, nós já estamos avisando a CHESF, o comitê, e agradecemos muito o apoio da imprensa para nos auxiliar nessa comunicação para a sociedade, porque não se deve ocupar desordenadamente essa ocupação na área que é a calha do Rio São Francisco, porque é a área natural do rio, a área de inundação. Então, nós estamos fazendo toda uma gestão de planejamento junto com a Agência Nacional de Águas, a CHESF, a ONS, para que essa vazão de 4.000 metros cúbicos por segundo ela seja estendida e não seja elevada ainda mais, porque aí sim será alagada comunidades, inclusive cidades que estão às margens do rio.
Nós estamos conversando com Maciel Oliveira, ele que é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, sobre essa emissão de alerta, né, para os moradores, para as pessoas que ocuparam seu espaço às margens do Rio São Francisco. São várias as regiões. E uma outra situação, Maciel, que eu gostaria, por favor, que você falasse ao vivo neste exato momento para o telespectador da TV Mar, era a situação dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Qual a atual situação neste momento? Nós estamos com uma situação, digamos, muito boa, muito acima do que esperado. Três Marias, a começar pelo primeiro reservatório de São Francisco, que é Três Marias. Três Marias, o ano passado, nesse mesmo período, estava com 60%. Hoje nós estamos com 75% da capacidade do reservatório, do volume útil. E, pasmem todos, já choveu até segunda-feira, o esperado para o mês de janeiro inteiro. E as chuvas esperadas em Minas Gerais, nas próximas 2 semanas, pelo CEMADEM, que é o Centro Nacional de Prevenção de Desastres Naturais, é chuva acima da média histórica, tanto em Minas quanto no oeste da Bahia. Por isso, essa necessidade. Sobradinho, que é o nosso maior reservatório de São Francisco, também está acima da média. Então, por isso, a necessidade que ele está depressionando. Itaparica está mais controlado e Xingó, para os telespectadores ter noção, Complexo Paulo Afonso e Xingó são reservatórios a fio d'água, ou seja, a água que chega eles liberam. Não são grandes reservatórios de armazenação, só que os outros reservatórios da bacia estão com capacidade acima da média para o período, porque ainda estamos iniciando, digamos assim, o período úmido que vai até abril. Ou seja, pode vir muita chuva por aí, por isso há necessidade e esse alerta à população ribeirinha de tomar cuidado de não ocupar o leito natural do Rio São Francisco. Há tempo para a população se preparar, Maciel? Ainda existe possibilidade de saída de locais que podem sofrer com esse volume que o Rio São Francisco deve apresentar nos próximos dias? Há tempo, sim. As defesas civis estaduais de Alagoas e Sergipe já fizeram alerta aos municípios. Nós também fizemos. Conversei pessoalmente com vários prefeitos para irem lá. Tem que tomar medida, tirar a população das prainhas, das croas, porque não dá, senão a população continua lá e fica numa situação extremamente complicada para o poder público. Agora, é importante destacar que eu, inclusive, alertava aos municípios que eles têm muita responsabilidade com relação a essas construções irregulares, porque eles podem não autorizar, mas eles são obrigados a fiscalizar. Então, ano passado nós tivemos enchente, esse ano tivemos enchente, então os municípios também precisam tomar medidas para que isso não ocorra sempre e essas populações não fiquem sendo prejudicadas a cada ano. A respeito do alerta em si, Maciel, para as pessoas que utilizam o Rio São Francisco para também potencializar o turismo, os proprietários de embarcação, qual é a recomendação, por exemplo, para aqueles que fazem o trajeto de várias regiões às margens do Rio São Francisco com destino à foz do Rio São Francisco? Não há prejuízo para a navegabilidade, na verdade, essa vazão ela estimula e é melhor para a navegabilidade no rio, seja na região do Quênio, do Rio São Francisco, naquela região ali de Piranhas, que tem muito turismo, ou na região da Foz aqui do Rio. Então, não há grandes prejuízos, não há para isso. O que nós alertamos inicialmente é evitar o banho no rio, porque com essas vazões vem muita sedimentos, vem muito animais, inclusive peçonhentos, como cobras, que são arrastadas pelas correntezas do rio. A própria correnteza do rio é bastante perigosa, porque nós vamos ter uma vazão elevada para 4.000 metros por segundo, e também as baronesas, as macrófitas, que também descem com essa vazão. Então, nesse período inicial, evitar o banho é importante. Agora, a navegação, o passeio em si, não há problema algum.
É claro que isso depende também de uma ordem natural, né? Nós dependemos do tempo da natureza, Maciel, para esse período. Mas há uma previsão de vigência para esse alerta? Existe um prazo? Como vocês do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco têm trabalhado com esse monitoramento para expirar esse prazo de alerta e para que tudo passe a voltar à normalidade? Extremamente importante essa pergunta, porque muita gente está achando que essa vazão vai ser só um pico de vazão e logo em seguida volta ao normal. Nós não temos prazo nesse momento para que a vazão volte ao volume normal. Porque, como eu falei, os níveis dos reservatórios, eles estão cheios praticamente. Há previsão de muita chuva ainda, então nós precisamos começar a depressionar os reservatórios para ter esse volume de espera dessas águas da chuva. Nós temos mais de 110 pontos de monitoramento em todo o curso do Rio São Francisco, então nós sabemos em tempo real a quantidade de água que está passando em cada local do rio e de seus afluentes, principalmente na região de Minas e do oeste da Bahia. Então, nós estamos, tem uma sala de situação coordenada pela Agência Nacional de Águas e o Comitê da Bacia. Então, o tempo todo nós estamos nos reunindo para tomar decisão baseado nesse planejamento. E, como você falou, depende muito da chuva. Uma coisa é a questão hidrológica, que é o que está no rio, mas também a hidrometeorológica, que é o que está previsto chover e o que realmente choveu. Então, não tem prazo inicialmente para essa vazão voltar ao normal. Há possibilidade também dessa vazão aumentar, e qualquer situação nós vamos comunicar à imprensa, comunicar toda a situação à população também ribeirinha para tomar as medidas possíveis. Mas o que for possível será assegurado o máximo possível dessa vazão de 4.000 metros cúbicos por segundo para que não seja elevada ainda mais e causar maiores transtornos à população. Maciel, muito obrigado pela sua participação aqui no TV Mar News. Parabéns pela sua atuação como presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Mande um abraço para todos que compõem exatamente o comitê e conte sempre conosco da TV Mar, canal 525, Net Claro, Portal Gazeta Web, para trazer informações. E torcer que nada de trágico possa acontecer, que as pessoas elas entendam que esse é o momento necessário de recuar para aquilo que a natureza tem propriedade, não é isso, Maciel? Muito obrigado. Eu que agradeço e depois voltaremos para trazer um relato de tudo o que aconteceu com relação a essas vazões. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, então, Maciel Oliveira, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, que conversou via Skype direto da cidade de Cururipe, aqui no litoral sul de Alagoas, ao vivo no programa TV Mar News. Nós vamos a um rápido intervalo agora. Na volta, nós vamos trazer muitos outros assuntos ainda hoje no TV Mar News, pela sua TV Mar, pelo portal Gazeta Web, através do canal 525 na Net Claro. Voltamos já.